Você foi sonhado por Deus. Olá, hoje dia 13 de julho e o tema do nosso devocional é exatamente esse. Você foi sonhado por Deus. Vamos então para a nossa leitura de hoje. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Salmos 139, 16. Você sabia que Deus traçou um plano para a sua vida antes mesmo de você nascer? Sim. Antes de você tomar forma, Deus já tinha visualizado sua existência e registrado todos os seus dias. Pessoalmente, compreender que Deus me viu antes do meu nascimento e já escreveu minha história é libertador, pois isso me assegura de que, mesmo em meio aos desafios, problemas e lutas da vida, não estou sozinho ou lançado à própria sorte. Encarar essa verdade nos permite viver nossos dias com o coração repleto de paz. Entretanto, muitas pessoas não sabem disso. Quando compreendemos nossas origens e percebemos que Deus está no controle, tudo se torna mais leve. Não sei quais são as dificuldades que você enfrenta, mas saiba que você é parte dos planos de Deus. Ele conhece você antes mesmo do seu nascimento, e todos os seus dias foram determinados por Ele. Não permita que distrações ou mentiras roubem de você essa verdade. Por muito tempo, questionei minha existência, mas, após ter tido um encontro com Deus Pai e haver descoberto que fui criado com um propósito único, tudo mudou. Independentemente do que você enfrenta em sua vida, nunca se esqueça de sua verdadeira identidade. Você não nasceu por acaso, mas tem um Deus que o ama profundamente e estabeleceu todos os seus dias para serem vividos repletos de amor, alegria, paz e abundância. Rejeite agora as mentiras a seu respeito. Não permita que elas façam parte da sua vida. Sempre que elas tentarem atormentar seus pensamentos, lembre-se de que você tem um Pai presente que nunca o abandonou e jamais o abandonará. Palavra-chave de hoje: filiação. Leitura bíblica, Salmo 78. Salmo 78. Deus e o seu povo. Poesia de Asafé. Meu povo, escute o meu ensino e preste atenção no que estou dizendo, pois falarei com vocês por meio de provérbios e explicarei os segredos do passado. São coisas que ouvimos e aprendemos, coisas que os nossos antepassados nos contaram. Não as esconderemos dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, o Senhor, dos seus feitos poderosos e das maravilhosas coisas que Ele fez. O Senhor deu leis ao povo de Israel e mandamentos aos descendentes de Jacó. Ordenou aos nossos antepassados que ensinassem essas leis aos seus filhos para que os seus descendentes as aprendessem e eles, por sua vez, as ensinassem aos seus filhos. Assim, eles também porão a sua confiança em Deus. Não esquecerão o que Ele fez e obedecerão sempre aos seus mandamentos. Eles não serão como os seus antepassados, um povo rebelde e desobediente, que nunca foi firme na sua confiança em Deus e não permaneceu fiel a Ele. Os homens da tribo de Efraim, armados com arcos e flechas, fugiram no dia da batalha. Os israelitas não cumpriram a aliança que Deus havia feito com eles e não quiseram obedecer à sua lei. Esqueceram os milagres que Ele havia feito na presença deles. Diante dos seus antepassados, Deus realizou milagres na planície de Zoá, na terra do Egito. Ele dividiu o mar e levou os israelitas pelo meio dele. Ele fez com que as águas se levantassem como muralhas. Durante o dia, Ele os guiava com uma nuvem e de noite os conduzia por meio de um clarão de fogo. Ele partiu rochas no deserto e das profundezas da terra tirou muita água para o povo beber.
Fez com que nascessem fontes na rocha e que a água corresse como um rio. Mas os nossos antepassados continuaram a pecar contra Deus. Eles se revoltaram no deserto contra o Altíssimo. De propósito, puseram Deus à prova, pedindo a comida que queriam. Falaram contra ele, dizendo: será que Deus pode nos dar comida no deserto? É verdade que ele partiu a rocha e que a água começou a correr como um rio. Mas será que ele pode nos dar pão? Será que pode fornecer carne para o seu povo? Quando o Senhor Deus ouviu isso, ficou furioso. Ele atacou o seu povo com fogo e a sua ira contra eles aumentou, porque não confiaram nele e não acreditaram que ele os poderia salvar. Porém, Deus deu ordem ao céu lá em cima e mandou que as suas portas se abrissem. Ele deu ao povo pão do céu, fazendo com que caísse o maná para eles comerem, e assim comeram o pão dos anjos. Deus lhes deu comida com fartura, pois ele fez soprar do céu o vento leste, e pelo seu poder agitou o vento sul. Sobre o povo fez cair tantas aves que pareciam nuvens de pó, ou os grãos de areia de uma praia. As aves caíam no meio do acampamento em volta das barracas. Então os israelitas comeram e ficaram satisfeitos, pois Deus lhes deu o que eles queriam. Mas enquanto estavam comendo, antes mesmo de ficarem satisfeitos, Deus ficou irado com eles e matou os homens mais fortes, os melhores jovens de Israel. Mesmo depois desses milagres, o povo ainda continuou a pecar e não quis acreditar em Deus. Por isso ele os destruiu como se a vida deles fosse um sopro, como um desastre que acontece de repente. Porém, quando Deus matava alguns, os que ficavam vivos voltavam para ele. Eles se arrependiam e oravam com sinceridade a ele. Eles lembravam que Deus era a sua rocha, lembravam que o Altíssimo era o seu Salvador. Mas todas as palavras deles eram mentiras. Tudo o que diziam era apenas para enganar. O coração deles não era sincero para com Deus, e não foram fiéis à aliança que Deus havia feito com eles. Porém, Deus teve misericórdia do seu povo. Ele não os destruiu, mas perdoou os seus pecados. Muitas vezes parou com a sua ira e não se deixou levar pelo seu furor. Lembrou que eles eram mortais, eram como um vento que passa e não volta mais. Quantas vezes se revoltaram contra Deus no deserto? Quantas vezes o fizeram ficar triste? Repetidas vezes o puseram à prova e entristeceram o santo Deus de Israel. Eles esqueceram o seu grande poder e o dia em que ele os tinha salvado dos seus inimigos. Esqueceram as coisas maravilhosas e os milagres que ele havia feito na planície de Zoá, na terra do Egito. Ali ele fez com que os rios virassem sangue, e assim os egípcios ficaram sem água para beber. Mandou mosca para os atormentarem e rãs, que estragaram os seus campos. Também mandou gafanhotos, que comeram as suas colheitas e destruíram as suas plantações. Com chuvas de pedras destruiu as suas videiras e com geada as suas figueiras. O seu gado e as suas ovelhas também morreram por causa das chuvas de pedra e dos raios. Ele os destruiu com o fogo da sua ira e com o seu grande furor e a sua maldição, que vieram como mensageiros da morte. Ele não parou com a sua ira, nem deixou que eles vivessem, mas os matou com uma praga. Em cada casa na terra do Egito, Deus matou o filho mais velho. Depois, como pastor, Deus conduziu o povo de Israel para fora do Egito e o guiou pelo deserto. Ele os guiou com segurança e eles não tiveram medo. Mas os seus inimigos foram cobertos pelo mar. Deus levou os israelitas para a terra santa dele, para as montanhas que ele mesmo conquistou. Ele expulsou os moradores daquelas terras enquanto o seu povo avançava. Repartiu as terras entre as tribos de Israel e deixou que os israelitas morressem nas casas dos seus antigos moradores. Mas os israelitas se revoltaram contra o Deus Altíssimo e o puseram à prova.
Não obedeceram aos seus mandamentos e foram desleais e rebeldes com os seus pais, traiçoeiros como flechas atiradas com um arco defeituoso. Eles o irritaram com os seus altares pagãos e com os seus ídolos fizeram com que ele ficasse enciumado. Quando Deus viu isso, ficou irado e rejeitou completamente o seu povo. Ele abandonou a sua tenda sagrada que estava em Siló, a casa onde ele havia morado entre os seres humanos. Deus deixou que os inimigos tomassem a arca da aliança que representava o seu poder e a sua glória. Ele ficou irado com o seu próprio povo e deixou que eles fossem mortos pelos inimigos. Os jovens foram mortos na guerra e as moças não tinham com quem casar. Os sacerdotes foram mortos à espada e as suas viúvas foram proibidas de chorar por eles. Então o Senhor acordou como de um sono e gritou como um homem valente, embriagado pelo vinho. Ele fez com que os seus inimigos fugissem, derrotados e envergonhados para sempre. Ele rejeitou os descendentes de José, não escolheu a tribo de Efraim, pelo contrário, escolheu a tribo de Judá, o monte Sião que ele tanto ama. Ele construiu o seu templo parecido com a sua casa no céu e o fez firme como a terra, que está segura para sempre. Então Deus escolheu o seu servo Davi. Ele o tirou do curral de ovelhas quando ainda pastoreava o rebanho. Ele o pôs como rei de Israel, como pastor do povo de Deus. Davi cuidou deles com dedicação e os dirigiu com sabedoria. No devocional de hoje, ao invés de trazer clareza para você que está sempre aqui me assistindo e acompanhando o devocional, eu quero te trazer uma pergunta ou uma dúvida. Aqui, o tema do nosso devocional de hoje foi: você foi sonhado por Deus, certo? De acordo com essa teologia que muitas religiões falam, essa doutrina de que Deus sonhou com cada um de nós e escreveu no livro da vida a nossa história, e nossa história já está escrita, isso nos faz pensar que, ou pelo menos me faz pensar que, a gente não tem livre-arbítrio. Se a minha história já está escrita no livro de Deus, ou seja, tudo que eu estou fazendo já foi escrito por Ele, ou seja, já foi tomada a decisão por Ele. E eu gostaria de saber a sua opinião. Me fala a sua opinião. Coloca nos comentários, por favor, se você acredita que toda a nossa história já está escrita por Deus, assim como disse o autor do livro. Muito obrigado, tenha um ótimo dia e que Deus o abençoe.